Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O noticiário hoje, praticamente todas as primeiras páginas, praticamente não, batata, as primeiras páginas, as manchetes são todas sobre o Banco Master. E a rede que vai se formando de informações, de acusações e de suspeitas, essa rede que também provoca outra rede que é de suspeitas entre os investigadores, por exemplo, Toffoli e a Polícia Federal, deixam a gente com a pulga atrás da orelha. E a pergunta que fica na mente da gente é a seguinte: o que estão escondendo? Quanto estão escondendo? Quem está sendo escondido? Quer dizer, à medida que as investigações se aprofundam, à medida que são incluídas novas questões, novos fatos nas investigações, a gente vai percebendo que o volume do que acontece com esse Banco Master é terrível, é gigantesco. E eu lembro o que o ministro da Fazenda, o Haddad, disse, que esse é certamente o maior escândalo bancário ou banqueiro que o Brasil já assistiu. Deixa eu dar as manchetes e a gente vai voltar ao assunto durante o jornal. Para compreender, não pensa que você não está compreendendo o que está acontecendo. Ninguém está compreendendo, porque são vários casos, eu diria, várias irregularidades, talvez vários crimes que se entrelaçam. Né? Lá era uma espécie de esquina do encontro das irregularidades e dos crimes cometidos contra o sistema financeiro no quadro desse banco chamado Master. Então eu vou mostrando para você as manchetes. Está aqui: operação contra Master bloqueia 5,7 bi. Ação de Toffoli impediria acesso imediato da PF a material. De repente o Toffoli vem, a PF faz análise, vem o Toffoli, faz uma crítica à PF, até pode criticar, mas fez uma crítica pública à PF, porque ele havia autorizado as investigações. Lembra que ele avocou tudo para ele havia autorizado, dado prazo para ser feito em 24 horas, e a PF demorou para fazer, mas fez. E aí a PF, a Polícia Federal, vai guardar as provas e ele determina que as provas sejam guardadas, lacradas e guardadas no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Depois ele muda de ideia e pega as provas lacradas e manda para o Ministério Público. Por quê? O que está se escondendo? Eu imagino que sigilo bancário, vai aparecer nome de gente inocente na história, tem que preservar, etc, etc. Mas eu nunca vi uma coisa desse tipo e nem ouvi falar. Quer dizer, existe um ânimo, uma vontade de esconder, e aí, de repente, tem um mal-estar entre, quer dizer, porque o Toffoli criticou, entre a Polícia Federal e o Supremo representado pelo Toffoli. Por quê? Para o Toffoli fazer um comentário público sobre a Polícia Federal, ele devia ter alguma coisa já contra a Polícia Federal.
Pelo menos é isso que se supõe, é assim que funciona. Daí, de repente, o chefe da Polícia Federal, Andrei, se reúne com Galípolo, presidente do Banco Central. Para quê? Né? Claro que tem alguma coisa ou algumas coisas que não estão claras nessa história. Cada dia que ela evolui, vão aparecendo elementos novos. E esses elementos, essa rede que vai se cruzando, não são totalmente conclusivos. Sempre fica faltando alguma coisa que vai aparecer depois. Ó, nova ação no caso Master bloqueia 5,7 bilhões, Toffoli critica a Polícia Federal, deixa eu ver, aqui o valor, operação contra o Master bloqueia 5,7, olha aí, também a mesma coisa. E aqui o Globo, olha, operação da PF expõe teia de fraudes do Master com fundos. Eu gostei dessa manchete porque ela procura consubstanciar, somar essas loucuras que estão acontecendo. Então, dificilmente, de vez em quando, o jornal publica um esquema, né? Aí aparecem figuras novas, tem suspeitas. Quer ver? Olha, operação da PF expõe teia de fraudes do Master com fundos. Investigação mira em torno de Daniel Vorcaro e chega à gestora Reag em esquema de empréstimos sucessivos para forjar ganhos irreais. A Reag é do senhor Mansur, que já teve problemas desse tipo. Tem até acusações dele de lavar dinheiro do PCC. Deflagrada pela PF, nova operação sobre possíveis fraudes do Master teve foco nas relações entre banco e os fundos de investimentos da gestora Reag no entorno do banqueiro Daniel Vorcaro, suspeito de desviar recursos do próprio banco para patrimônio pessoal dele e de parentes. O pai, irmã e cunhado de Vorcaro, este tido como sua pessoa de confiança, foram alvos de buscas. Policiais apuram um esquema de gestão fraudulenta e lavagem de capitais do Master junto da Reag através de sucessivos empréstimos e repasses de fundos da gestora. Outro alvo foi o empresário Nelson Tanuri, que já injetou 2,5 bilhões no Master. O Tanuri diz que tudo feito de acordo com a lei. Aí tem um outro tópico aqui. O Globo puxou bem, viu? Material apreendido gera mal-estar entre Toffoli e a PF e será avaliado pela PGR. Ministro do STF primeiro avocou para o seu gabinete tudo que foi recolhido da operação, o que provocou incômodos entre policiais. Em despacho, Toffoli criticou a PF por inércia, entre aspas, no caso. Então, gente, tem aqui, ó, essa é a Folha, é o site da Folha. Toffoli se incomoda com o PF e pressiona a corporação em meio à desconfiança sobre o Master. Conexões de Nelson Tanuri com o Master envolve Maurício Quadrado, ex-sócio do banco. Vocaro firmou contrato de empréstimo. Aí é uma novidade essa, de 86 milhões com o BTG dias antes de ser preso. Eu estou te mostrando que as coisas vão se avolumando. Eu não sei se isso vai ser destrinchado ou se alguém vai ser punido.
Eu lembro lá atrás, né, a pasta cor-de-rosa, o Banco Econômico, o falecido Banco Econômico da FEBARBAN, que tinha irrigado a campanha eleitoral com muita grana, tinha nome, endereço, quantia, não deu em nada. E a Lava Jato, tudo comprovado, tudo provado. Os acusados devolveram dinheiro, agora está todo mundo solto, alguns candidatos, alguns soprando coisas no ouvido do Lula, todo mundo soltinho, tal, porque um erro formal. E depois de ter passado por todas as instâncias, não teve absolvição, não teve. Ninguém foi inocentado, ninguém foi inocentado. Bom, se a gente quiser, dá para ficar só nesse assunto de noite aqui e não resolver nada. Vamos esperar que alguma coisa aconteça. É tão confuso, tão misturado, tão complexo, né? Tem tanta ladroagem e malandragem nessa história, e deve ter mais gente importante ou gente que conta envolvida, que a tendência é a paralisação. Eu acho. Olha, tem uma notícia aqui que parece piada, mas garanto que não é. Putin fala com Lula sobre defesa da soberania da Venezuela. O presidente Lula conversou nesta quarta-feira com o líder da Rússia, Vladimir Putin, sobre a situação da Venezuela. O país sul-americano foi atacado pelos Estados Unidos, blá, blá, blá. Segundo nota publicada pela Rússia, a conversa destacou uma convergência das abordagens de princípio da Rússia e do Brasil no que diz respeito à garantia da soberania estatal. Gente, o Lula vai discutir soberania com a Rússia, que está invadindo a Ucrânia. Faz 4 anos que ela guerreia contra a Ucrânia. É piada. Quer dizer, o Lula conversando sobre soberania, preservação da soberania da Venezuela com o Putin. É uma coisa, é uma piada. É uma piada. É uma coisa... Aí tem um comunicado dos dois e tal. Eu não acredito, quer dizer, vai procurar exatamente o Putin. E o Brasil com o Irã? Né? A política exterior do Brasil, se é que pode ser chamada de política exterior, ela está encalacrada. Com a Venezuela, ficou numa situação difícil, né? Lula, Maduro, homenagens, o Lula insistindo que a Venezuela é uma democracia, tal. Agora, só quando há manifestações, são manifestações quase neutras. Agora, com o Irã, a ditadura iraniana está esmagando a população, já se fala em 3 mil mortos, e está lá o Lula... O governo brasileiro sem se manifestar. O governo brasileiro precisa se manifestar. Ah, não, temos negócios com o Irã. Então tem alguma coisa errada na política brasileira, na política exterior brasileira. Um caso gravíssimo como esse, bico. Aí aqui dentro, democracia, soberania... Chega na hora prática, né? O que nós vai fazer? Bom, Quest segue, Lula segue na ponta, mas direita diminui diferença. Pesquisa aponta a vitória do presidente sobre todos os oponentes no segundo turno e avanço dos pré-candidatos de direita com a consolidação de Flávio Bolsonaro. Lula tem vantagem de 7 pontos percentuais sobre o senador do PL, que é o Flávio Bolsonaro, e de 5 sobre Tarcísio de Freitas, a menor diferença. Está aí, é enorme
eu apresentar para você todos os itens, a gente dá uma passada pelo principal aqui da pesquisa, né? E vamos ver qual o resultado de tudo isso. Estados Unidos suspendem vistos de imigração para Brasil e mais 74 países. De imigração, viu? Turismo, estudo, trabalho, tudo continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Agora, imigração, e eu acho que aí a justificativa é razoável. As esquerdas vão bater no Trump por causa disso, mas dá uma espiada. Um cara como eu resolve migrar para os Estados Unidos, 85 anos, vou lá, vou usar os serviços médicos, os serviços de previdenciário, sei lá o que existe lá, pago pelo pagador de impostos, taxpayer americano, para sustentar um cara de 85 anos que imigrou, já velhinho lá, para usufruir das benesses americanas. É isso que eles dizem que estão evitando. Quer dizer, eles querem imigração qualificada, né? Não adianta um velhinho lá para garantir a sua própria vida. Eu achei que é uma justificativa aceitável, mas é só imigração e é temporário, né? Não sei se eles dizem que é temporário. Aí tem um editorial do Globo. Investida contra Banco Master deve ir até o fim. Investigação não pode esmorecer e deveria tramitar da forma mais transparente possível. É o Globo pedindo socorro para essa história. Eu tenho a impressão, eu olho para a Lava Jato e acho que é uma coisa que vai desaparecer. Tem tanta gente envolvida que vai desaparecer. Tá aqui, a primeira pesquisa do ano mostra Flávio consolidado e governadores de direita reduzindo margem de Lula. É cedo ainda, viu? A eleição está aí, mas é muito cedo. O quadro não está organizado. Aí tem uma nova figura que aparece no cenário eleitoral, é a esposa de Tarcísio. Esposa sugere Tarcísio CEO do Brasil e bolsonarismo reage. Me lembra uma frase do falecido Adhemar de Barros, que dizia: o Brasil precisa de um gerente. O Brasil precisa de um gerente. Governador que curtiu comentário da primeira-dama de São Paulo em rede social disse que apoia a candidatura de Flávio ao Planalto, mas é cobrado para ser mais incisivo. Ele é bolsonarista, mas também não é muito. Aí apareceu a candidatura do Flávio, ele apoia, mas não com a ênfase que os bolsonaristas gostariam. Ele está tentando preservar o nome dele para a presidência da República. Ele ainda é candidato. Ele acha que pode acontecer alguma coisa. Aliás, o meio político acha que pode ser alguma coisa com a candidatura do Flávio, que ele pode negociar essa candidatura. E aí o Tarcísio seria o substituto ideal, e aí ele fica com os dois pés na direita, mas tem uma parte da direita que não é bolsonarista, que não torce pelo Flávio, então ele está apertado. Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar ao Supremo. Advogados citam tombo recente e possíveis novos episódios. Não consegue se firmar sozinho, encontrando-se em risco elevado.
E aí deram licença para ele ter um pastor, é um pastor rodovalho que vai lá. Um pastor, mas pode ler também, mas televisão, essas televisões que pegam tudo, como é que chama, Cássio? Smart TV. Hã? Smart TV. É Smart TV, TV esperta. Não pode. Emendas são usadas para abastecer ONGs sem sede ou funcionário. Até parece novidade. Eu quero saber o que acontece com essa gente. Entidade beneficiada por repasse de Dani Cunha, sem capacidade suficiente, foi obrigada a devolver recursos. Aí o Lula conteve contenção de 11 bi amplia mal-estar com o Congresso. Parlamentares afirmam que, ao barrar emendas, Lula estica a corda. Eles negam o descumprimento da regra estabelecida. Vão negar sempre. Alguns cumpriram, outros não. Aí vem outra investigação. Moraes manda investigar vazamento de dados. Você vê a gravidade dessa história, quer ver? Apuração que ocorre após vierem a público informações sobre o contrato da mulher do ministro com o Banco Master mira possível envolvimento da Receita Federal e do COAF na divulgação de informações sigilosas de integrantes da corte. Tem alguém lá, sempre tem alguém insatisfeito que passa alguma coisa por baixo do pano para a imprensa e aí, em vez de tentar consertar o problema, o pessoal fica procurando o que eles chamam de delator. Aí a INSS, o Globo voltou atrás. Você lembra do caso do INSS? Essa roubalheira sem vergonha das pessoas mais necessitadas desse país. Relatório da PF avança em elo entre senador e careca do INSS. A partir de planilhas e mensagens de WhatsApp, a apuração vê forte conexão entre interesses empresariais e políticos. Pronto. Tem uma coisa da Damares aqui de arrepiar os cabelos. Damares expõe igrejas, ela que é evangélica, alvo de pedido de apuração em CPI. Senadora foi pressionada por Malafaia após mencionar que colegiado identificou pastores envolvidos no esquema de fraude. Pastores, meu senhor, tem o padre e irmão do Toffoli também envolvido na questão do Master. Daqui a pouco, o pior é o seguinte, se entrelaçam e de repente essas histórias se laçam, né? De repente o obeso pessoal do INSS está envolvido com o Master, eu não duvido. Parece o samba do crioulo doido. Santíssima Trindade, ilha no ponto mais remoto do país, renasce após eliminar cabras que chegaram há 4 séculos. Uma reportagem enorme de uma página do Globo sobre esse reduto. Tivemos um problema técnico, vai ver que tem alguma coisa com o Master também, esse problema, e já voltamos. Então, um salva-vidas morreu num parque aquático, chupado, toda hora tem um incidente desse. Ele tinha 24 anos e era salva-vidas, quer dizer, supostamente sabia nadar. Eu conheci um salva-vidas que não sabia nadar. Você pode duvidar dessa história, mas é uma história que eu conheço bem. Salva-vidas precisava de emprego, era uma crise muito grande. Ele foi num determinado lugar, se inscreveu e foi contratado como salva-vidas, mas não sabia nadar. E um amigo dele perguntou: pô, isso é responsabilidade sua? Você não sabe nadar? Acontece alguma coisa com uma criança, como é que você vai fazer?
E ele respondeu, então me arranja um emprego. E aí, depois de um ano, ele aprendeu a nadar. Aí, hoje ele nada muito bem. Deixa eu ver. Laços expostos. Aí o Master. Nova fase da operação da PF no Master mostra teia de fraudes com fundos da REAG. Tem parente envolvido. Aí tá, o Tanuri. Fundos de Tanuri, alvo da PF, injetaram 2,5 bi no Master. Mas ele, aqui, a única suspeita que tem sobre o Tanuri é que ele seria um sócio oculto do banco, que ele nega. Não tem prova, mas tem disque-disque. Aí, o que o Globo fez? Mostrou os novos envolvidos. Aí está o Tanuri, o Mansur, o Zettel, que é cunhado do Vocaro, pastor, né? E as divergências entre a Polícia Federal e Toffoli. Estranho, viu? Tudo muito estranho. Olha, tem uma análise aqui do Globo, uma reportagem. Para Faria Lima, caso Master vai muito além da fraude bancária. Eu acredito nisso. Gestores avaliam que esquema deve ter participação de várias pessoas. Tudo indica. Várias, é quase uma multidão. Olha, gente, olha. A China teve o maior superávit da história do ano do tarifaço. Você acredita? Com tudo que os Estados Unidos impôs, a China ainda aumentou o seu tarifaço. Eu vou te preservar dos números. Trump quer a OTAN em anexação da Groenlândia. O velhinho enlouqueceu mesmo. Quer porque quer a Groenlândia. Você imagina, países da Europa vão mandar tropas para a Groenlândia. Você acha que vai ter uma guerra Estados Unidos com países europeus? Presidente dos Estados Unidos renova a ameaça e exorta a Aliança Militar Ocidental a dizer à Dinamarca para sair dali agora, pouco antes da primeira reunião de representantes do país europeu e da Ilha Ártica com autoridades americanas em Washington. Pô, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Existem outras maneiras dos Estados Unidos ter uma posição estratégica na ilha. Está junto com a Dinamarca na OTAN. A Dinamarca não é um país inimigo. Enfim, aquele rapaz que ia ser executado, a execução foi adiada pelo governo do Irã, né? Perceberam que o negócio ia dar uma engrossada ainda na situação, que continua, né, periclitante. Aí adiaram a execução dele e agora está saindo uma notícia do governo do Irã diz que ele não foi condenado à morte. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu pôr o óculos aqui para enxergar de perto. Penha Veguini tomou café conosco. Penha Veguini, Leonardo Cassimiro, Itamar Costa, Eudório Carneiro, Mirna Brendler, Álvaro Calado, Conceição Duarte, Priscila Bauerman, Núbia Mota, Célia Ortigosa, Marino Silva, Andrei Maurício de Belém, Neuza Araújo de Mairiporã, Valdir Bento de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, e Miriam Cristina de Canguçu. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Temos que lutar para passar o Brasil a limpo. Não vamos entregar o Brasil para essa gentalha, para essa canalha de ladrões. Bom dia.